Saravá, meu povo de axé. Eu sou Daniel Soares, escritor umbandista, ou melhor, aventureiro das letras para escrever sobre Umbanda. Esse é o nosso programa piloto, nosso primeiro programinha. Eu prometo, vou tentar prometer, né? Promessas às vezes não se cumprem, mas nunca passar de 20 minutos, que eu acho muito chato ficar muito tempo escutando alguma coisa. Então, vou ser sempre muito direto nas coisas que eu quero falar com vocês sobre a nossa religião, né? Eu costumo dizer que eu não sei nada, eu vou morrer sabendo menos do que eu queria e mais do que eu merecia, né? E quando eu chegar do outro lado, eu vou fazer uma avaliação e vamos ver que ainda tem que voltar para aprender um pouco mais, né? A nossa religião, ela tem sofrido, juntamente com outras religiões de matrizes africanas e algumas outras, né? Mas eu vou me ater à nossa Umbanda. Ela tem sofrido com o advento da internet, com o advento da facilidade das notícias, das informações, algumas deturpações, algumas confusões, né? E a gente tem estudado muito. Eu sou um estudante desde sempre inveterado, eu sou formado em letras, eu sou professor doutor em literatura e tenho, graças a Deus, atualmente já 5 livros editados sobre a Umbanda, que na verdade são estudos meus, conversas minhas com os mais velhos, com os meus irmãos de fé, meus irmãos do meu terreiro, de outros terreiros, né? Nessas minhas viagens pelo mundo afora. Eu tenho conversado com muita gente, eu tenho colocado as minhas dúvidas, porque, novamente eu estou falando, eu não sou dono da verdade, né? Nem posso ser, mas eu vejo que nós precisamos ter um espaço de diálogo, um espaço aberto para reflexões, não para codificar nem nada, porque a gente já viu que algumas religiões que têm o seu processo de codificação, o seu processo de poder central, elas também apresentam alguns desvios da filosofia, da sua base filosófica, teológica, né? Então eu gostaria só de conversar algumas coisas muito rápidas. Estamos começando esse ano, um ano que rogamos a nosso Pai Oxalá que seja um ano de muita força, de muita prosperidade, de muita vontade de acertar, vontade de aprender, vontade de ser fraterno, que é o que o mundo está precisando. Passamos 2 anos aí numa pandemia que custou muita coisa para a gente. Eu costumo dizer que tivemos uma oportunidade infinita de olhar para nós mesmos e parece que isso assustou muita gente, né? A gente ficou com um número de gente com problemas mentais, com problemas de pânico, com problemas sociais, de convivência social muito grande. A Umbanda tem levado desde 1908, eu não vou discutir aqui, em outra oportunidade até podemos discutir a questão do nascimento da Umbanda em 1908, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Ou não, ou a Umbanda advinda de outras práticas anteriores. Isso aí é uma outra história, mas não é para isso. Mas desde muito cedo nós temos vivido conflitos, donos absolutos da Umbanda querendo ser mais Umbanda que a Umbanda, dizendo aqui isso é Umbanda, isso aqui não é Umbanda, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso é assim, porque na Umbanda tem que ser assim. Meus irmãos, a Umbanda, que é uma religião brasileira, num país multicolorido, multicultural como é o nosso, não podia ser única, de uma única forma, na verdade. E só como um exemplo muito rápido, esse é o tom que eu estou trazendo hoje, para que a gente possa conversar, a confusão é tamanha. Os donos da Umbanda, que são aqueles que dizem o que faz e o que não faz, e se faz ao contrário daquilo que eles dizem que pode fazer, não é Umbanda. Nós sofremos já o preconceito de outras religiões que nos apontam o dedo, falando coisas que não conhecem, né? Que desconhecem, mais do que não conhecem, desconhecem, mas nós sofremos isso desde sempre, talvez desde antes da Umbanda de 1908, essa data só para ficar marcado cronologicamente, mas na senzala,
né, no tempo dos nossos irmãos que foram trazidos para cá e escravizados aqui, que tinham que escamotear, esconder a própria fé, porque isso era um sinal de desrespeito ao sagrado do colonizador, do dominador. Né? A gente viveu isso durante muito tempo e continuamos vivendo. Eu estava vendo já no finalzinho do ano passado, em dezembro, e eu gosto de conversar com os mais velhos, né? Também tem uma frase que provém de um grande pensador nosso que diz que não pode levantar para ensinar quem não sabe ou quem não pode se sentar para aprender. Então eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de perguntar, eu gosto muito de saber conhecer. E eu chegou o fim do ano, como todo mundo faz, a conversa sempre é: quem vai reger o ano? Qual é o orixá? Quais são os orixás que vão reger o ano? E aí começam os jogos de búzios, as cartas, as intuições, as revelações, e cada um pela sua forma. Eu não estou aqui para dizer qual é a forma correta, mas não sei se notaram, mas eu pelo menos tenho notado nas redes sociais a quantidade de orixá que está regendo o ano de 2023 é incrível. De duas uma, ou não é isso tudo, né? Quer dizer, não são todos esses orixás que se falam, ou então a situação está tão complicada que nós precisamos mais de que um orixá masculino e um orixá feminino para reger o ano. Né? Porque antigamente isso era mais direto. Né? Vai reger, esse ano será regido por Iemanjá, minha mãe, Odoiá, Iemanjá e Oxum, e Ogum. Né? E sucessivamente isso ia acontecendo todos os anos. Esse ano eu já vi. A maioria tem falado Exu e Oxum. Mas eu já vi Xangô, Ogum, Oxum. Outro dia eu vi que eram 4 orixás. Né? Eu ouvi também que seriam as 4 Iabás, começando por Nanamburuquê, né? Depois vinha Iemanjá, Oxum e Yansan, as 4, e mais, além disso, seu Atotô. E eu tenho visto isso reiteradas vezes em muitas redes sociais, muitos pais de santo, mães de santos, cartomantes, porque hoje em dia todo mundo fala de orixá, não somos só nós relacionados às religiões que têm suas raízes africanas, mas a questão é, se há uma confusão tremenda dessas informações, como é que fica a cabeça das pessoas que não são da nossa religião, e até mesmo os que são da religião, mas não têm fonte de informação mais segura com relação a isso? Daniel, isso é importante saber quem é que vai reger. Na verdade, todos os nossos orixás, nossos pais e nossas mães regem o ano e regem a nossa vida. Eles regem, na medida do possível, o ori, a cabeça de cada um de nós, em determinados momentos da nossa vida, em determinados momentos do ano. Então, nós podemos ser mais regidos em um determinado momento por alguma ação, por Pai Xangô, meu pai, Caô Cabecilê, por seu Ogum, por Exu Orixá, né? Não Exu entidade, já que na própria Umbanda algumas casas não cultuam o Orixá Exu, né? Mas essa confusão é só um exemplo, pequeno exemplo, muito pequeno, do que eu vejo hoje em dia com relação à Umbanda, com relação ao que é a Umbanda. Na verdade, me constrange poder dizer que tem muito dono de Umbanda. Tem muita gente que fala tanto da Umbanda, que fala tanto da sua prática na sua casa como sendo a verdade última, né? Que o fundamento da nossa religião fica para trás. Uma casa que não faz aquilo que a minha casa faz, em termos de prática, será que ela é menor que a minha? Pai Joaquim, meu amado Pai Joaquim, com quem eu trabalho há mais de 30 anos, Pai Joaquim de Aruanda, ele sempre diz, né, e eu costumo colocar isso sempre nos meus livros, né, se a sua casa é de Umbanda, lembre-se
que a Umbanda não é só a sua casa. Então, baseada nessa premissa, nós temos que levar em consideração os fundamentos da nossa religião. Uma casa que não faz das mesmas formas que a nossa casa, ela pratica a caridade. Ela modifica para melhor a vida daquele que vai à casa, tanto os médios quanto os consulentes, né? Ou os visitantes. Ela traz uma boa notícia, ela traz um campo magnético transformador, né? Porque eu às vezes, e essa discussão também, no outro dia eu estava vendo num aplicativo que se falava muito sobre marmotagem e se mostravam algumas práticas de Umbanda que realmente são muito diferentes da minha casa, são muito diferentes. Na minha casa aquilo não aconteceria, ou se vier a acontecer, vai ser travado porque não é de Umbanda. Eu não vou dar exemplos ainda, mas eu fico me questionando, marmotagem, realmente, às vezes se exagera um pouco nas questões da Umbanda, nas questões das práticas, das entidades, de como elas vêm, de como elas vão embora, de como elas tratam com o outro. E só para citar exemplos rapidíssimos, né? De Pombogira recebendo o iPhone de presente e perguntando se era aquele da maçãzinha, ou outras ainda que eu já vi acontecer e todos vocês também devem acompanhar por aí. Às vezes a gente até ri, não vou negar porque eu não sou hipócrita. A gente ri, mas eu fico muito preocupado em saber, será que aquela casa pratica o amor e a caridade? Será que as pessoas que vão ali saem modificadas para melhor, né? Vem um consolo, recebem naquele momento de dor que elas estão chegando, o abraço da espiritualidade? Eu não sei responder. Eu só estou colocando aqui algumas questões e eu gostaria de deixá-las para que a gente possa discutir sempre. Eu estou aberto a conversar. Eu posso não concordar com tudo, mas eu garanto que eu vou conversar com todos sobre essas questões, né? Eu tenho acompanhado muita gente aí na rede. Eu viajo, eu gosto muito de viajar pelo Brasil e pelo mundo. Eu já fui a terreiro de Umbanda em outros lugares do mundo, já fui em Portugal, já fui na Espanha, já fui na Itália, né? E eu vejo as práticas da nossa querida religião, que, como disse o Caboclo, é uma religião que vai perdurar para sempre, por todos os topos dos montes. Isso ele falou quando se referia a Niterói, onde ele veio pela primeira vez falar sobre essa religião. Então eu gostaria de, nesse momento, deixar o meu abraço, deixar meu desejo de muitas felicidades para todos nós, de muito axé, que é o que a gente precisa, de irmandade, de poder olhar olho no olho, mesmo não concordando, e dizer assim, estou junto de você para fazermos o melhor. Acreditar que o poder supremo de Deus, ele é total, que ele é transformador, que nada nesse mundo fica, nada. O corpo vai embora, a energia ela se transforma, mas o que há de ficar, de perdurar, é a palavra amor. Amor é Umbanda. Umbanda é paz e amor. Meu saravá para todos vocês. E se gostaram, like. Se não gostaram, a gente conversa. Quem sabe eu possa modificar alguma coisa, porque não sou tão experiente assim nessa questão de ficar no vídeo conversando com as pessoas. Mas um passo de cada vez. A caminhada de 1000 léguas começa no primeiro passo, né? Então eu estou começando aqui. Saravá, que Oxalá nos abençoe, que todos os nossos orixás nos abençoem, que nossas entidades de luz que trabalham na direita e na esquerda estejam sempre conosco, nos guardando, bendizendo e louvando, em nome de Oxalá. Saravá, meus irmãos.